Lizzie nasceu em Fall River, Massachusetts, dia 19 de julho de 1860. Sua mãe era Sarah Anthony Borden e seu pai era Andrew Jackson Borden, que apesar de ser descendente de uma família local rica e influente, trabalhou muito e teve uma vida modesta. Ele acabou enriquecendo na área industrial, vendendo móveis de madeira e caixões, logo dirigindo tecelagens e moinhos. Ele tinha diversas propriedades comerciais e era membro da presidência e corpo diretor de bancos e financeiras. Na época de sua morte, seu patrimônio estava avaliado em $300 mil, equivalente a 8 milhões de dólares atuais. Lizzie e sua irmã mais velha, Emma Lenora Borden, 1851-1927, eram ativas na comunidade religiosa, centrada na igreja da congregação de Fall River. Lizzie lecionava para crianças na escola dominical e para imigrantes recém-chegados aos Estados Unidos. Era secretária de organizações filantrópicas da igreja e curadora dos fundos sociais e associações de moças. 3 anos depois da morte de sua mãe, Sarah Borden, Andrew casou-se novamente com Abby Durfee Gray. Em seu interrogatório, Lizzie não deixou claro como era sua relação com a madrasta, a quem chamava de Senhora Borden, mas ela acreditava que Abby estava atrás da fortuna do pai. A governanta da casa dos Bordens, Bridget Sullivan, testemunhou no inquérito, sugerindo que Lizzie e Emma raramente faziam as refeições com os pais. Em maio de 1892, Andrew matou alguns pombos, que ele acreditava estar atraindo crianças para caçá-los, o que deixou Lizzie furiosa com suas mortes. Por conta do acontecido, Lizzie foi para New Bedford, retornando a Fall River uma semana antes dos assassinatos, mas ela preferiu ficar em outra casa da família na cidade. A tensão na família começou meses antes dos assassinatos, com Andrew repassando para a família de Abby diversas propriedades, às vezes vendendo por valores muito abaixo dos de mercado. Na noite anterior às mortes, John Winnicott Morse, tio de Lizzie e Emma, visitou a família e foi convidado a permanecer na residência por vários dias, para discutir negócios com seu pai. Alguns biógrafos e estudiosos do crime especulam que esta conversa possa ter agravado ainda mais a situação tensa da casa. Por vários dias antes do assassinato, os residentes da casa ficaram gravemente doentes. Um amigo da família chegou a especular que a carne assada que ficara dias no forno teria causado a doença. Abby, porém, temia que ela e o marido, que já não era muito popular, estivessem sendo envenenados. Em 4 de agosto de 1892, Andrew J. Borden, pai de Lizzie, e sua madrasta, Abby Borden, foram achados mortos em sua casa. As únicas outras pessoas presentes na residência naquele momento eram Lizzie e a empregada doméstica da família, Bridget Sullivan. De acordo com testemunhas, Sullivan estava limpando as janelas da casa quando Lizzie a pediu para chamar o médico, o Dr. Bowen, porque seu pai tinha sido assassinado. Aparentemente, ela disse à empregada: "Papai está morto. Alguém entrou e o matou." Mais tarde, o corpo da madrasta de Lizzie foi achado no segundo andar da casa. Ambos tinham sido mortos por pancadas provocadas por uma arma pesada e aguçada. Entretanto, era impossível determinar que arma tinha sido usada pelo assassino. Mais cedo naquele dia, Andrew Borden tinha ido à cidade com o irmão de sua esposa, John Morse. Ele retornou às 10h30 e imediatamente deitou-se no sofá para tirar uma soneca. Menos de 1 hora depois, Lizzie alegou que achou o corpo de seu pai. Esses são os únicos fatos incontestáveis do caso. Todo o resto no caso é formado por boatos e por testemunhos conflituosos. Lizzie Borden foi julgada pelos assassinatos. Durante a investigação da polícia, um machado pesado foi encontrado no porão e presumido como a arma do crime. Embora estivesse limpo, a maior parte de sua alça estava perdida, e o processamento declarou que ela tinha sido cortada fora porque estava coberta de sangue. Contudo, o oficial de polícia Michael Mullally disse ter encontrado a ferramenta de cortar árvores perto de um cabo de machado. Logo, a verdadeira arma do crime continua um mistério até os dias de hoje, apesar do machado ser a arma mais suspeita e mais popular. Lizzie Borden estava menstruada no momento dos crimes.
A polícia, descuidada, ignorou Lizzie, que dispunha de muitas roupas sorvidas de sangue em seu quarto. Na verdade, a polícia ignorou várias pistas. Sullivan as levou da casa para lavá-las. Qualquer um desses fatos poderia ter sido uma evidência de assassinato, mas nenhum foi mencionado durante o julgamento. Nenhuma roupa suja de sangue foi jamais encontrada. Porém, um assassinato desse tipo quase certamente lançou respingos de sangue nas roupas do perpetrador. Poucos dias depois dos assassinatos, Lizzie Borden queimou um de seus 3 vestidos azul claro, dizendo que ela tinha derramado tinta nele. Testemunhos contraditórios do julgamento duvidam do vestuário de Lizzie no dia do assassinato. Alguns disseram que ela usava um vestido marrom, outros acreditavam que ela estava usando um vestido azul claro, mas discutiam quanto ao tipo de vestido azul claro. Outros ainda alegaram que a viram usando um vestido azul escuro. Lizzie Borden foi inocentada pelo júri depois de 1 hora de deliberação. Alguns que conheceram Lizzie Borden acreditam que ela não foi culpada. No entanto, apesar de ter sido considerada inocente, ela continua na imaginação popular como uma assassina brutal. Isso se deve pelos seguintes fatos: as mortes nunca foram solucionadas. Por muitos anos, no aniversário dos assassinatos, a imprensa mais sensacionalista novamente a acusou pelo crime. Os versos burlescos de métrica imperfeita continuaram, reforçando sua culpa no pensamento público. A casa dos Borden, na 2nd Street, é hoje uma pousada, um alojamento que oferece cama e café da manhã por tarifas convenientes, mas é aberta em certos dias para um tour. Quando a casa foi renovada por um dono anterior, há alguns anos, apenas uma machadinha foi encontrada. Ela foi dada à polícia, mas não evidenciou nada. Uma organização tem trabalhado para aproximar a casa de sua condição de 1892. Maplecroft, a mansão que Lizzie Borden comprou com o dinheiro que herdou do pai depois de ser inocentada, localizada na então famosa French Street, é uma residência privada nos dias de hoje e ocasionalmente é aberta ao público. A vida de Lizzie Borden após o julgamento do duplo homicídio de seu pai e sua madrasta foi marcada pela difamação e pelo isolamento social. Lizzie decidiu permanecer em Fall River, Massachusetts, e comprou uma nova casa, Maplecroft, em um dos bairros mais bonitos da cidade. Ela passou a usar o nome Lisbeth. Lizzie não conseguiu recomeçar a vida na cidade, pois foi julgada pela opinião pública. Todos os seus amigos a abandonaram. As pessoas se recusavam a se sentar perto dela na igreja. Crianças tocavam a campainha de sua casa e atacavam a residência com ovos e cascalho. Lizzie deixou de conviver com a irmã após assumir seu relacionamento com a atriz Nancy O'Neill. Lizzie jamais voltou a falar sobre os assassinatos até sua morte, em 1º de junho de 1927, aos 66 anos. A casa de Lizzie Borden, em Fall River, Massachusetts, é uma atração turística que pode ser visitada através de excursões guiadas ou hospedando-se na Lizzie Borden Bed and Breakfast. Oferecem a oportunidade de conhecer a casa de Lizzie Borden, incluindo os 2 locais onde os assassinatos aconteceram. Há também a possibilidade de fazer um passeio prolongado até o porão, onde foi encontrado o machado. Lizzie Borden Bed and Breakfast. A pousada funciona como um museu em alguns dias e é uma grande atração turística. O quarto onde Abby Borden foi encontrada morta é o mais procurado para se hospedar.